estar diante do próprio Deus e, para mim, algum lugar santo, onde indignamente, óbvio, ninguém pode estar. O que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite fala muito mais a mim, talvez continue falando mais a mim do que a própria igreja, mas é o que eu pedi para o Senhor e é o que Ele vai me permitir compartilhar com os irmãos, a não ser que Ele cesse a minha voz. Nessa noite eu quero traçar com os irmãos um paralelo entre a coletividade e a comunhão. E depois disso eu quero aplicar o resultado disso em um lugar que nós chamamos de congregação. E eu só posso fazer isso, meus irmãos, primeiramente agradecendo a Deus por me dar a vida, por ter me consertado quando me converti. Agradeço àquele que tem me pastoreado e que tem me conduzido a me aperfeiçoar na presença do Senhor. E a amada igreja, que tem também fundamental papel nisso, cuja qual eu tenho o meu amor e o desejo, como o pastor Edson disse, né? Você pastoreia comigo. Sejamos então os melhores pastores do rebanho do Senhor. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. E eu já preguei e não sou assim, não tenho tantas mensagens pregadas, mas eu já usei esse texto em outras pregações e já ouvimos outras mensagens nesse texto de Atos 2, mas novamente o Senhor me conduziu aqui através da iluminação, e eu creio sim que o Santo Espírito me traz nessa noite a presença dos irmãos em Atos 2, 42, e nós vamos ler assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e o partir do pão e as orações. Vamos orar e em seguida nós vamos continuar lendo o texto sagrado. Senhor, obrigado porque primeiramente nos deste vida, e vida na tua presença. E vivemos diante do Senhor em abundância de graça, de paz, de misericórdia, porque é isso que o Senhor tem nos concedido, é isso que o Senhor tem nos dado. O teu amor, ó Pai, tem nos revestido, ó Deus, de forma tal a podermos suportar coisas grandes, graves, que nos oprimem, mas teu amor tem coberto tudo isso, e a tua graça, Deus, então é tão grande que nós somos, Pai, então abençoados. Como é bom estar na tua presença, Deus. Como é bom estar nessa casa, como é bom estar nessa igreja, como é bom ser usado pelo Senhor. Amém. Usa, Deus, então, minha vida, como usa de cada crente teu aqui, como o Senhor amou me usar. E permite, então, em nome de Jesus, que ao lermos a tua palavra, Deus, a tua verdade seja revelada em cada coração, da maneira como o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Atos 2, então, 43, para nós continuarmos fazendo a nossa leitura. A minha versão diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 44, e os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém?
passagem onde nós podemos nos remeter à comunhão com tanta clareza quanto essa. E então, para falar de comunhão, para falar de coletividade, para falar então em aplicar o resultado disso e o melhor disso então na congregação, volto a comentar com os amados o que nós também já ouvimos diversas vezes: o que é comunhão? Comunhão é a realização de alguma coisa em comum. Eu já disse isso também, inclusive essa definição. A comunhão é a realização de algo comum. A comunhão é a sintonia de sentimentos. A comunhão então quando a gente pensa da mesma maneira, quando a gente age da mesma maneira, quando nós sentimos a mesma coisa, quando nós temos uma identidade de pensamentos. Isso é comunhão. Existe o termo grego koinonia também, que na igreja nós conhecemos, já falamos e vivemos isso, e volto então mais uma vez a falar sobre a koinonia, termo muito comum entre os cristãos para falar assim sobre comunhão, ter tudo em comum. Só que nessa noite eu queria acrescentar algo, não que seja então algo que eu tenha descoberto isso ou que tenha inventado isso, mas eu quero acrescentar algo no significado de koinonia que vai além, né, desse sentimento comum entre amigos, que ele vai além de uma solidariedade que é inquebrável. Eu quero acrescentar então koinonia nessa noite, no seu significado: íntima comunhão espiritual e participação ativa em um compromisso religioso comum numa comunidade espiritual. Amados, isso é tremendo. É como um pacto. Você participar junto disso. Íntima comunhão espiritual entre nós. E a coletividade? A coletividade, amados, é a qualidade ou o caráter daquilo que é coletivo. A coletividade, nós podemos observar um grupo mais ou menos extenso de pessoas que têm interesses comuns. A coletividade nós podemos observar em agrupamentos. A coletividade nós podemos observar em agremiações. A coletividade é a natureza, então, do que é coletivo, do que contém, do que abrange, né, e pertence a várias pessoas ou coisas. A coletividade, eu me lembrei do Juan quando lia isso, a essência da sociedade. No seu condomínio, né, as coisas que tem ali em comum, elas servem à comunidade. O clube que você pertence, as coisas que você tem em comum, elas servem à coletividade. E por fim, vamos uma definição: a congregação. E a congregação, ela tem origem na palavra grega eklesia, ou eclésia. Congregação tem origem então na palavra igreja. E congregação, amados, nós já sabemos que a igreja ela vai além desse templo. Então congregação também é a mesma coisa, ela vai além deste prédio, ela vai além desse templo. Então quando nós nos imaginarmos congregando, não necessariamente temos que estar aqui dentro. A congregação não é esse prédio fechado. Isto é um prédio fechado. A congregação é algo maior, mais amplo do que isso. E o sentido mais amplo, então, da congregação nada mais é que o corpo aqui, cujo cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo. Isto posto, amados, comunhão, coletividade, congregação, eu queria agora partir para 3 personagens. Quem conhece Judas Iscariotes? Todos os crentes conhecem Judas Iscariotes.
Até quem não é crente conhece Judas Iscariotes, porque se você andar na rua, você vai ver um outro falando assim: olha ali, deu um beijo de Judas, né? O beijo do traidor. Existem situações que fazem essa analogia, né? O beijo de Judas, olha aquilo ali, para mim foi um beijo de Judas. Isso é você vê palavras que não são necessariamente em conversa de crente. Mas nós sabemos quem foi Judas. O traidor, sem dúvida. Judas foi um dos discípulos que nasceu então em Queriote. Ele não era galileu, era o único que não nasceu na Galiléia. Queriote, nasceu ali, na região da Judéia. E Judas, por ser uma pessoa muito inteligente, ele foi então escolhido para ser o tesoureiro. Ele ia cuidar das finanças ali do grupo, dado a sua inteligência. Mas o que nós podemos ver mais de Judas, quando nós olhamos para o Evangelho de João 12, se os irmãos quiserem anotar para ler depois, senão a gente vai tomar tempo aqui, 12 do 4 ao 6, a gente vai ver Judas lá na casa de Lázaro. Jesus acabara de ressuscitar Lázaro. Aí a irmã de Lázaro estava ungindo os pés de Jesus. E Judas fala o quê? Por que não vendeu por 300 dinheiro? Judas não estava preocupado com as finanças daquela família, que era uma família pobre, ou dos pobres. Quando ele fala que aquele nardo ali era puríssimo, podia ser vendido por 300 dinheiros, não era preocupação com as finanças nem do grupo nem da família, é porque ele era ladrão. Se aquele dinheiro fosse para a bolsa, ele ia roubar aquele dinheiro. Evangelho de Marcos, capítulo 14, do 10 aos 11. Os chefes dos sacerdotes estavam ali querendo prender Jesus. E aí eles falaram assim: nós vamos dar dinheiro para quem ajudar a gente a pegar Jesus. Óbvio que Judas ali se prontificou e fez o que nós sabemos o que ele fez. Por dinheiro, Judas entregou o nosso Senhor Jesus. Mateus 26, aí até o final. Olha os adjetivos de Judas: traidor, ladrão, que qualidades maravilhosas. Entrega Jesus no Getsemane, aí depois disso ele se arrepende e comete suicídio. Nós conhecemos então a biografia de Judas, relembramos aqui um pouquinho mais do perfil dele, das suas características. Então vamos falar agora de Mateus. A Érica está assistindo uma série na Netflix que é Maria Madalena. Eu não estou falando isso para ninguém assistir, tá? Estou fazendo propaganda disso. O problema dela é que ela assiste. Mas é uma visão da Madalena, e óbvio que tem lá, sem dúvida, Jesus e as suas ações e o seu ministério, né? E nesse seriado, e assim, cunho meu, tá? Também ninguém precisa ir conferir. É bem feito, ele é bem feito. Tem ali um personagem, Mateus, o publicano Mateus. E por ser um publicano, Mateus foi contratado então para trabalhar para os romanos. Mateus tinha uma vida muito boa. E eu vou usar a série porque eles dramatizam isso. A mulher de Mateus fala para ele: poxa, nós temos uma vida muito boa, né? Nós temos uma vida muito boa, muito tranquila. Seu emprego é uma maravilha. Mas ele oprimia o próprio povo. Não era uma maravilha o emprego dele. Em termos morais, não. O que ele fazia não era em termos morais, não tinha graça nenhuma. Mas a mulher dele gostava muito do trabalho dele. O
conforto e o benefício que trazia para a família deles. Mateus era um cara cheio da grana, sem se preocupar se a gasolina subiu, se a gasolina desceu o preço, se o supermercado está mais caro, está mais barato, se tem gás, se não tem, porque ele tinha grana para isso, ele não precisava se preocupar. E a mulher dele então vivia numa bela casa, uma boa vida, e ele não tinha que se preocupar, vivia então dessa maneira. Só que chega um momento em que Mateus tem um dilema para resolver. O povo dele não gostava dele, porque ele era um publicano. Sabe o que é o seu povo? Eu vou falar o meu povo assim. Meu povo é Maria, Donizete, Pastor Edson, Júlia, o Movido pela Graça. Esse é o meu povo, esse aqui, Laércio e todos vocês. Esse é o meu povo. Agora já imaginou meu povo não gostar de mim? Porque eu sou um cobrador de impostos. Assim era Mateus. E quando Mateus 9:9, Mateus 9:9, o finalzinho do versículo diz assim: sim. Quando Mateus ouve este siga-me e segue Jesus, agora quem não gosta dele, além do povo dele, são os romanos. Ô vida, ó céus, nossa. Mateus, ninguém gostava de Mateus. E quando Mateus passa a seguir Jesus, ele começa a sentar do lado de pessoas que ele oprimia cobrando imposto. Então, esse era meu inimigo, esse era meu inimigo, esse era meu inimigo. Esse aqui não podia nem olhar para mim. Ah, Mateus. E o nosso último personagem, então, é Pedro. Temos aqui Pedro, exímio pescador. Talvez o melhor dos melhores, o melhor profissional da náutica, pesca. O que você imaginar de água ali naquele tempo, referência do trabalho era Pedro. Pedro era coach em pescaria. Ele dava treinamento de pescaria, vinha gente de longe aprender a pescar com ele. Ele tinha os métodos inovadores, fazia e acontecia, entrava naquele mar ali e saía peixe até de onde não imaginava, não tinha ninguém melhor que ele. Se você quisesse contratar alguém para ir lá te dar uma palestra de pescaria, o primeiro nome que é Pedro, Simão. Lucas 5, do 4 a 11. Nós vemos ali o melhor pescador da Galileia. O melhor. Não tinha ninguém melhor. Talvez até arrogante por isso. Por ser tão bom no que fazia. Porque a gente, quando começa a dominar muito uma área, temos que tomar esse cuidado, podemos ficar até arrogantes. Ele ali, o melhor profissional da sua área. Lucas 5, do 4 ao 11, no finalzinho ali, ele recebe uma nova função. Agora o Senhor diz para ele: você vai ser pescador de homens. Quando nós olhamos para a biografia de Pedro, a gente vê realmente os destaques na vida dele. A maneira zelosa que ele lidava com Jesus, a intimidade que ele tinha com Jesus. E Pedro era um camarada assim, ele era tão extremo, nas suas atitudes, que ele usou espada para defender Jesus. Pedro era tão impulsivo que ele quis andar sobre as águas. Mas, se tem alguma coisa notável aqui, nós lemos Atos 2:42 ao final. Leu 41 comigo. Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O primeiro sermão de Pedro converteu e batizou 3.000 pessoas. E aí eu
sou obrigado a fazer uma pergunta para vocês, igreja. O seu testemunho tem convertido quantas pessoas? E não se preocupa que eu fiz essa pergunta para mim, tá? Antes de fazer para os irmãos. A minha pregação, o meu testemunho, as minhas atitudes têm convertido quantas pessoas? Porque esse Pedro aqui, a primeira vez que pregou, converteu 3.000. 3.000 aceitaram e foram batizados. Meus irmãos, colocadas essas questões, essas coisas aqui, existem algumas atitudes que nós vivemos que são atitudes de coletividade. São atitudes que elas cabem bem num grêmio, num sindicato, nas associações, até na roda da tua família. Porque elas são atitudes de coletividade. Atitudes de coletividade quais são? Atitudes humanas, mundanas. Se nós pegarmos os nossos 3 personagens, nós vamos ver que Judas era um cara totalmente da coletividade. Judas não era da comunhão. Judas só queria saber do quê? Da grana que ele ia roubar. Judas estava no meio dos discípulos, na congregação, mas não fazia parte dela. Ele se preocupava com alguém? Não. Só com ele mesmo. Eu só peguei um exemplo, mas eu creio que é suficiente para nós vermos que Judas tinha um único interesse nele próprio. Quando ele diz ali, olha só, olha o cenário onde ele estava. Jesus acabara de ressuscitar um morto. Que milagre maior pode se esperar? Ele estava junto. E a preocupação dele qual era? Por que a gente não vende esse perfume? Para eu ter grana. Pouco importa o que esse Jesus fez, se essa família está feliz, se o homem voltou à vida, se agora esse milagre testifica o ministério dele. Ele estava preocupado com isso? Não. Às vezes, irmãos, nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes que não são assim, atitudes de coletividade, e pensamos que estamos em atitudes de comunhão. Não é atitude de comunhão. Atitudes de comunhão se vivem na congregação. Atitudes de coletividade se vivem nos clubes, grêmios, sindicatos, por aí afora. O que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é essa questão. Que nós devemos viver em comunhão. E as nossas atitudes de comunhão são vividas aqui dentro da congregação. E quais são essas atitudes? São nossas virtudes. Virtudes são vividas dentro da congregação. Muitas vezes nós não temos ideia do que possa ser. Pega os frutos do Espírito em Gálatas. Olhando para esses personagens, nós conseguimos entender um pouco o que eu estou falando. Eu creio. Mateus tinha uma vida boa, irmãos. Mateus tinha uma vida boa. A família dele tinha uma vida boa. Os filhos estudavam na melhor escola. Frequentava os melhores lugares, morava na melhor casa do bairro, da rua, da cidade, do estado. Mateus tinha uma vida boa, mas ficou melhor quando ele atendeu o Senhor. Eu tenho certeza que a mulher de Mateus falou, se não está falando até hoje. Mas deve ter falado. Como deve ter falado? Só que Mateus fez o que poderia ter feito de melhor. Sem dúvida. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, primeiramente, quando nós concluímos que éramos pecadores, para podermos nos arrepender disso, foi a mesma coisa que aconteceu com Mateus. Espera um pouquinho, eu sou um pecador.
Não adianta eu ter essa vida boa sem Jesus. A minha vida vai ser melhor com Jesus. As atitudes de Mateus antes de Jesus eram atitudes de coletividade. Mas depois do siga-me, o que ele faz são atitudes, o que ele fez vão ser atitudes da comunhão. Que adianta ter uma vida boa sem Jesus? Que adianta ter uma vida boa, confortável, viçosa ao mundo, sem Jesus? Nós vemos o Pedro ali, um excelente profissional, todo cheio da marra profissional, gabaritado. Que adianta ser o melhor profissional sem Jesus? E Jesus dá uma dica muito grande para nós. Pedro, não adianta nada você pescar tantos peixes. O importante é que você pesque homens. O importante é que nós pesquemos homens e mulheres que estão perdidos, homens e mulheres que estão aí mundo afora procurando o que nós já encontramos para encher o vazio espiritual. De que adianta ter uma vida boa, de que adianta ser um ótimo profissional, de que adianta tantas coisas sem Jesus. Irmãos, precisamos trazer para a congregação algumas virtudes, a exemplo de Pedro, que tinha uma fé grande. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no próprio entendimento. Reconheça em todos os caminhos e Ele dará os seus caminhos. A fé que nós podemos ver em Pedro, fé que muitas vezes é difícil nós mantermos ela em situações difíceis. Mas é isso que nós precisamos trazer aqui para dentro. Sempre colocar a nossa fé no Senhor e trazer isso para cá. Essa virtude que nós temos que trazer para a coletividade. E nós olhamos para Mateus, então, que era um cobrador de imposto, e depois, quando ele muda a sua vida, ele vai demonstrar uma outra virtude que nós devemos trazer para cá, a caridade. Nós estamos vivendo uma sociedade egocêntrica, mas na comunhão, na congregação, nós então vamos viver a caridade. E se nós temos mais virtudes que podemos trazer, olhando para estes personagens, algo que Judas não tinha